Meu nome é Regina. Tenho 52 anos. E se alguém me dissesse há 2 anos que eu estaria escrevendo essa história com um sorriso no rosto e a alma em paz, eu teria rido na cara da pessoa. Mas aqui estou, com rugas que contam batalhas, cabelos prateados que reluzem sob o sol da minha nova vida, e um coração que, embora tenha sido despedaçado, hoje bate com força e propósito. Durante mais de 25 anos, fui casada com o Eduardo, um homem que aos olhos dos outros era gentil, simpático, daqueles que arrancavam risadas fáceis em reuniões de família. Mas em casa era diferente. Não que ele me batesse ou gritasse, não. A violência dele era mais sutil, mais ardilosa. Era feita de comentários ácidos, piadas disfarçadas de brincadeira e de uma constante desvalorização de tudo o que eu fazia, especialmente quando entrei na menopausa. Olha lá a Regina, desligada de novo, deve ser aquele tal calorão, ele dizia alto, rindo sozinho, enquanto eu tentava disfarçar a vergonha diante dos nossos amigos. Outras vezes, comentava na frente, dos filhos. Vai ver, a mamãe esqueceu o arroz no fogo de novo. Esses hormônios dela agora estão fazendo greve. E gargalhava, como se estivesse no palco de um show de comédia, me reduzindo a uma caricatura da mulher que eu era. Aos poucos, fui murchando. Eu, que sempre fui ativa, cheia de ideias, apaixonada pela vida, comecei a duvidar de mim mesma. A menopausa chegou trazendo ondas de calor, insônia, irritação e, junto com tudo isso, a sensação de que eu estava me perdendo. Eduardo não ajudava. Ao contrário, parecia se divertir com minha fragilidade. Certa vez, em um jantar entre amigos, ele levantou o copo e brindou. Um brinde à minha esposa, que agora é oficialmente sócio-fundadora do Clube das Secas e Esquecidas. Todos riram, menos eu. Naquela noite, me tranquei no banheiro e chorei até meus olhos arderem. Eu me olhava no espelho e não me reconhecia mais. Onde estava a Regina, que fazia faculdade de administração à noite, mesmo depois de um dia inteiro, cuidando dos filhos? Onde estava a mulher que ajudou o marido a montar a loja do zero, cuidando da contabilidade e dos fornecedores enquanto ele dizia que era bom demais para papelada? Aquela mulher estava ali, sim, mas sufocada por anos de desdém. Quando comecei a questionar meu papel naquela relação, Eduardo reagiu com desdém. Disse que eu estava ficando louca com essa coisa de menopausa, que deveria tomar um chá e ficar quieta. O ápice foi numa manhã de segunda-feira. Eu tinha acordado disposta a conversar, dizer que não estava feliz, que precisávamos de mudanças. Mas antes que eu dissesse qualquer coisa, ele me olhou com um sorriso frio e disse: Regina, olha, acho que deu. Você não é mais a mulher que eu conheci. Fica reclamando, dorme mal, vive esquecida e, sinceramente, acho que você precisa de um tempo. E eu também. Quero viver. Não quero cuidar de ninguém doente, ainda mais de menopausa. Eu vou sair de casa. Não gritei. Não chorei. Só fiquei olhando para ele, tentando entender o que tinha acabado de acontecer. Ele simplesmente pegou 2 malas, que já estavam prontas, sinal de que vinha planejando aquilo, e saiu. Simples assim, como quem vai comprar pão. Os primeiros dias foram os piores. Me senti rejeitada, descartada, um peso. Meu corpo doía como se eu tivesse levado uma surra. Amigos sumiram, filhos ficaram confusos, e eu me vi sozinha, com um vazio imenso que nem o tempo parecia querer preencher. Mas foi nesse fundo do poço que algo dentro de mim despertou. Um instinto, uma força esquecida. E eu me lembrei de algo. Eu ainda estava viva. Ainda respirava. Ainda podia fazer escolhas. Foi aí que, mesmo em meio à dor, decidi me levantar. E mais do que isso, decidi reconstruir minha vida. E mal sabia eu que essa reconstrução me levaria a descobrir algo que mudaria tudo. Algo escondido no passado, guardado em caixas de papelão no fundo do armário da antiga loja do Eduardo. Algo que estava no meu nome. Algo que me tornaria milionária. Oi, meus amores. Me chamo Chris. E deixa eu fazer uma pausa bem rapidinha aqui com você, porque o que eu vou te contar agora
pode mudar a forma como você está vivendo a menopausa. Sim, a menopausa. A fase em que o corpo muda, o humor oscila, o sono vai embora, e a vida sexual parece sumir junto com o desejo. Talvez você esteja passando por isso em silêncio, sem saber se é normal, sem entender por que está se sentindo tão sozinha. Foi por isso que eu escrevi o e-book Menopausa. Não é o fim, é o recomeço. Esse livro é diferente. É íntimo, verdadeiro, acolhedor. Ele fala sobre tudo que você vive, mas que ninguém fala abertamente. A gente conversa sobre vida sexual, que muda, mas não precisa acabar. Sobre alimentação, que pode ser sua aliada para ter mais energia, bem-estar e leveza. E sobre a sua mente, suas emoções, sua fé. São 12 temas incríveis, incluindo histórias reais, reflexões profundas e um plano de autocuidado que vai te guiar com amor por cada dia. E hoje, ele está disponível com uma oferta especial, de R$ 29,90, por apenas R$ 9,99. E você ainda recebe o e-book em áudio, para ouvir no seu tempo, como essa história aqui. Clica no primeiro comentário fixado depois, tá bom? Mas faz isso hoje, porque é por tempo limitado. Agora sim, vamos voltar para a história. A loja que mencionei antes, que Eduardo sempre dizia ser obra dele, na verdade foi construída com muito mais das minhas mãos do que ele gostava de admitir. Eu trabalhava de dia como auxiliar administrativa em uma escola, e à noite, enquanto os filhos dormiam, ajudava na contabilidade, organizava o estoque, preparava as planilhas de fornecedores. Era eu quem agendava os pagamentos, quem lidava com a papelada do aluguel, da vigilância sanitária, da prefeitura. Mas Eduardo fazia questão de repetir para todos. Montei tudo sozinho com suor e coragem. Mentira. Ele só aparecia para tirar fotos para o Instagram da loja e para falar grosso com os funcionários. Com o tempo, eu fui ficando em segundo. Plano como se tudo aquilo tivesse sido apenas um favor meu para o sucesso dele. Depois que ele saiu de casa e me vi sozinha, a solidão doeu, sim. Mas também me deu espaço para ouvir meu próprio silêncio. Foi nele que eu comecei a me reconectar comigo mesma. Entrei num grupo de apoio online para mulheres na menopausa e percebi que eu não estava só. Fiz uma consulta com uma ginecologista maravilhosa chamada doutora Lígia, que me explicou com doçura e clareza tudo o que estava acontecendo com o meu corpo. E eu chorei de alívio. Pela primeira vez em muito tempo, alguém me olhou com empatia. Foi ali, entre consultas, trocas de mensagens no grupo e sessões com uma terapeuta, que comecei a resgatar a Regina que existia antes de ser a esposa do Eduardo. Comecei a me cuidar com pequenos gestos. Uma caminhada de manhã, um banho demorado, um corte novo no cabelo. E num impulso resolvi passar na antiga loja. Eu não sabia exatamente o que queria. Talvez só ver com meus próprios olhos como estavam as coisas. Fui recebida com um certo estranhamento pela nova gerente. Mas como meu nome ainda constava em alguns documentos da empresa, eu era sócia, embora Eduardo nunca tenha admitido isso em voz alta. Consegui entrar sem muito alarde. A loja estava com aparência de abandono. Prateleiras vazias, poucas vendas. Percebi que, sem mim, as coisas tinham desandado. E foi então que, enquanto caminhava pelos fundos do estoque, reencontrei uma velha caixa de arquivos com meu nome escrito à mão. Dentro, contratos antigos, escrituras, comprovantes bancários, e ali estava. Um contrato de sociedade que nunca havia sido revogado. Com meu nome completo e assinatura reconhecida. A empresa era oficialmente nossa, meio a meio. Eduardo tinha me tirado da loja no discurso, mas não nos documentos. No mesmo instante, levei os papéis a um contador, e foi ele quem me alertou. Se Eduardo estivesse ocultando lucros, vendendo produtos de forma paralela ou tentando repassar a loja, ele estaria cometendo fraude contra a sócia. Contra mim. Aquilo acendeu algo dentro de mim. Um instinto de justiça, de dignidade. Eu tinha sido feita de invisível por tanto tempo, que redescobrir minha voz foi como nascer de novo. Com a ajuda do contador, procurei uma advogada. Uma mulher, forte, decidida, chamada Bruna. Quando contei toda a minha história, ela respirou fundo, pegou minha mão e disse: Regina, você tem em mãos mais do que imagina.
Eduardo não apenas saiu de casa de forma covarde, como está explorando algo que pertence a você. E isso não vai ficar assim. Foi com ela que dei entrada em um processo de apuração de bens e lucros ocultos. Descobrimos, entre outros absurdos, que ele estava usando o CNPJ da loja para abrir uma nova filial em nome de um sobrinho, mas com o dinheiro da conta conjunta da empresa. Em outras palavras, ele estava desviando parte do meu patrimônio. Com base nisso, conseguimos congelar os bens até que tudo fosse investigado. A reação de Eduardo foi imediata. Começou a me ligar, mandar mensagens, fingir arrependimento. Disse que me amava, que estava confuso, que tinha sido o clima da menopausa, que nos afastou. Chegou até a aparecer chorando na frente do meu prédio. Mas já era tarde. A Regina que ele abandonou era outra. A que estava ali agora era uma mulher firme, determinada, que sabia o valor de cada gota de suor que derramou ao longo de 2 décadas, e sabia que merecia muito mais do que piadas cruéis e abandono. O processo seguiu, e foi durante essa investigação que veio a maior surpresa da minha vida. Algo que nem a Bruna, nem o contador, nem eu mesma esperávamos encontrar. No meio das apurações fiscais, descobrimos que Eduardo havia feito um investimento em meu nome, há mais de 15 anos, como forma de burlar impostos. Ele jamais retirou esse valor, nem transferiu para si. E com os juros e rendimentos acumulados ao longo do tempo, eu estava milionária. Eu não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Quando o contador me mostrou os extratos e os documentos comprovando que aquele investimento milionário estava em meu nome, senti um calafrio percorrer minha espinha. Por um momento achei que fosse algum engano, uma confusão qualquer. Mas não era. Estava tudo legalmente registrado. Um fundo de investimento criado com o capital da empresa, anos atrás, quando ainda estávamos começando. Eduardo havia registrado em meu nome, provavelmente pensando que isso o protegeria em alguma eventual fiscalização. E depois, simplesmente, esqueceu. Ou achou que eu nunca descobriria. Era como encontrar um baú de tesouro no quintal de casa. Mas, diferentemente dos filmes, ali não havia trilha sonora ou fogos de artifício. Havia silêncio. Um silêncio cheio de significado, como se o universo estivesse me dizendo: você não foi invisível, apenas estava sendo lapidada. Bruna, minha advogada, ficou boquiaberta. E mais que isso, emocionada. Ela conhecia muitas histórias de mulheres que perderam tudo após uma separação. Mas ver o contrário acontecer, ver uma mulher traída, ridicularizada, rejeitada por estar na menopausa, tornar-se milionária por direito, era raro. Era quase poético. Regina, ela disse com um brilho nos olhos, você não só está vencendo, você está reescrevendo a sua história. E foi exatamente isso que decidi fazer. A primeira coisa que fiz foi abrir uma conta separada pessoal e transferir os valores que estavam no fundo. Não falei com ninguém, nem com meus filhos que estavam morando fora. Queria fazer tudo com calma, sem pressa. Eu precisava entender quem era essa nova Regina, essa mulher que estava renascendo com mais de 50 anos. Ao mesmo tempo, o processo contra Eduardo seguia. Ele tentou barganhar, tentou me intimidar, tentou usar até os filhos como ponte. Ligou para minha filha dizendo que eu estava surtando, que precisava de ajuda, que era só uma mulher em crise querendo vingança. Mas minha filha, para minha surpresa, respondeu com firmeza: pai, talvez a mamãe só esteja pela primeira vez cuidando de si mesma. Chorei quando ela me contou isso. Durante anos me senti sozinha até mesmo dentro da minha própria família. Mas agora, pela primeira vez, eu via que meus filhos estavam crescendo com maturidade, enxergando as coisas além do que o pai mostrava. Com o dinheiro em mãos, pensei no que fazer. Viajar? Comprar um apartamento novo? Abrir um negócio? E foi aí que me lembrei de um sonho antigo, de uma conversa que tive comigo mesma anos atrás, mas que havia enterrado sob camadas de tarefas domésticas e obrigações matrimoniais. Eu queria abrir um espaço de apoio para mulheres maduras, especialmente as que passavam pela menopausa. Um lugar onde pudessem ser ouvidas, acolhidas,
orientadas por profissionais com empatia e respeito. Um espaço para resgatar autoestima, promover saúde e recomeços. Comecei com uma pequena sala alugada, em um bairro tranquilo de Belo Horizonte. Contratei uma psicóloga, uma nutricionista e uma fisioterapeuta especializada em saúde da mulher. Dei o nome de Flor do Tempo ao espaço, porque afinal, florescer aos 50, 60 ou 70 não é só possível. É necessário. Em poucos meses, a procura foi tão grande que precisei alugar mais salas. Mulheres de todas as partes vinham, choravam, riam, trocavam experiências, se reconheciam. Muitas diziam o mesmo que eu pensava antes. Achei que eu estava enlouquecendo. Meu marido ri de mim quando falo do que sinto. Sinto que estou desaparecendo. E saíam dali diferentes, mais leves, vivas. Eu também estava florescendo. Cada mulher que passava por aquele espaço me lembrava de quem eu era e de tudo o que eu tinha enfrentado para estar ali. Eu era, sim, dona de mim. Não mais um apêndice de um casamento desgastado. Não mais um alvo de piadas. Não mais uma sombra. Certo dia, num evento beneficente que promovemos no centro, fui convidada a subir ao palco e contar minha história. Havia mais de 100 mulheres na plateia, além de jornalistas, terapeutas e líderes comunitárias. Peguei o microfone com as mãos trêmulas, respirei fundo e disse: "Meu nome é Regina. Fui abandonada pelo meu marido no momento em que mais precisei de apoio. Ele dizia que eu estava velha, esquecida, sem graça. Mas foi no meio da dor, no meio do silêncio e do suor das noites mal dormidas que eu reencontrei meu valor. E descobri que eu tinha mais do que cicatrizes. Eu tinha poder. E sem saber, ele me deixou um presente. A liberdade. Aplausos. Lágrimas e um abraço coletivo no final. E no meio de tanta emoção, quem reaparece? Eduardo, de terno amassado, cabelo desarrumado e aquele mesmo olhar arrogante de sempre. Veio ao meu encontro com um buquê nas mãos. Tentei não rir, mas confesso que minha boca tremeu ao ver aquela cena. Só não esperava o que ele diria. Ele se aproximou devagar, como quem tenta entrar num território onde sabe que já não é bem-vindo. Nas mãos, um buquê de rosas vermelhas, que parecia destoar completamente do momento. As mulheres que estavam no evento se entreolharam. Algumas franziram a testa. Eu mantive a postura. Estava em pé, no palco, diante de dezenas de mulheres que, como eu, carregavam feridas, mas também forças. E ali estava Eduardo, o homem que zombou da minha dor, querendo reaparecer justo agora. "Regina", ele disse, baixo, tentando disfarçar a tensão. "Eu vi sua entrevista no jornal. Li sobre o centro. Fiquei impressionado. Eu queria dizer que estou orgulhoso de você." Fiquei em silêncio. Era a primeira vez que ele me olhava sem o habitual ar de superioridade. Parecia menor. Menor do que a imagem que eu mesma havia construído dele durante os anos de casamento. Menor do que os fantasmas que me assombraram por tanto tempo. Menor do que as feridas que ele havia deixado. E eu pensei. Ele continuou ajeitando o colarinho da camisa. Talvez a gente pudesse conversar. Voltar a ser nós. Eu errei. Regina. Eu fui imaturo. Fui covarde. Você estava passando por um momento difícil e eu não soube lidar. Mas olha você agora, rica, linda, famosa. Como é que eu ia saber? Ah, ali estava, a verdade por trás das palavras melosas. Ele não voltou por mim. Voltou pela nova versão de mim que o dinheiro e o reconhecimento haviam criado. Voltou porque agora eu era interessante de novo. Porque agora eu era notícia. Respirei fundo, ergui os olhos para ele e respondi com calma. Eduardo, você não errou por não saber lidar com a menopausa. Você errou por ter escolhido rir da minha dor ao invés de me dar a mão. E agora que eu consegui me levantar sozinha, você quer voltar como se nada tivesse acontecido? Não. Eu floresci sem você. E isso é irreversível. Ele tentou sorrir.
disfarçar o constrangimento. Mas as mulheres ao redor não esconderam suas expressões. Algumas balançaram a cabeça em reprovação, outras se levantaram e vieram em minha direção, formando um verdadeiro escudo humano. Ali, naquele instante, senti o poder da sororidade, da irmandade que eu havia ajudado a construir. Não estava mais sozinha. Eduardo saiu cabisbaixo, sem o buquê. Uma das funcionárias mais jovens, a Bianca, pegou as flores e brincou. Podemos deixar na recepção ou no lixo. Você escolhe, chefe. Rimos juntas. Depois daquele dia, meu centro Flor do Tempo cresceu ainda mais. Investi em mais unidades em outras cidades. Fortaleza, Curitiba, Goiânia. Criei programas online de apoio, com psicólogas, médicas, nutricionistas. Abracei causas, histórias, dores que antes eu nem imaginava. E me tornei referência, não por vaidade, mas por propósito. Muitas mulheres começaram a me procurar para contar suas histórias. Uma delas, a dona Marlene, de 64 anos, me marcou profundamente. Ela chegou no centro com a cabeça baixa, dizendo que o marido vivia dizendo que ela estava acabada, que, depois da menopausa, a mulher virava um móvel velho. Senti meu coração apertar. Era como ouvir ecos do meu passado. Mas ali, naquele espaço, ela foi cuidada, ouvida, valorizada. E semanas depois, me mandou uma carta, escrita à mão. Regina, você não me salvou. Você me ensinou a me salvar. Hoje, me olho no espelho e me reconheço de novo. Obrigada por ter passado por tudo o que passou. Obrigada por não ter desistido. Li aquela carta e chorei. Chorei como chorei naquele banheiro, anos atrás, quando meu ex-marido me reduziu a uma piada diante dos nossos amigos. Mas agora era diferente. Eram lágrimas de cura, não de dor. Com o tempo, publiquei um livro com relatos de mulheres que passaram pela menopausa de forma silenciosa, sofrida, mas que encontraram uma nova vida depois. O título: O Florir da Mulher Invisível. Foi um sucesso. Chegamos a vender mais de 100.000 cópias em menos de 6 meses. E em todas as entrevistas que dei, em todas as palestras, repeti a mesma frase. A menopausa não é o fim. É um convite ao recomeço. E toda mulher merece florescer, mesmo que o mundo insista em deixá-la no escuro. Hoje, quando caminho pelas ruas e alguém me reconhece, me cumprimenta, me abraça e diz: "Você mudou minha vida", eu não penso no dinheiro, não penso na fama. Penso naquela Regina de chinelo gasto e olhos cansados, trancada no banheiro, tentando entender por quê. Tudo desabava. E penso como ela teria se orgulhado de saber que a dor que sentia naquela noite viraria força. Mas minha história ainda não acabou. Porque a verdadeira vitória, essa que ninguém vê nos jornais, estava prestes a acontecer. E ela viria de onde eu menos esperava. Era uma tarde chuvosa quando recebi um e-mail com o assunto: revisão de inventário, urgente. A mensagem era de um antigo contador que trabalhou conosco nos primeiros anos da loja. Ele havia sido contratado por um grupo de auditores para revisar documentos antigos ligados a empresas que tinham passado por mudanças societárias bruscas. Entre os nomes, lá estava o meu. Confesso que, ao abrir o anexo, não esperava grande coisa. Achava que seria algo técnico, talvez mais um daqueles detalhes que poderiam ser resolvidos com minha advogada. Mas, para minha surpresa, havia algo muito maior. Um imóvel comercial em São Paulo, adquirido em nome da empresa na época em que eu ainda assinava os contratos. A propriedade estava sendo usada para aluguel por uma grande rede farmacêutica. E os lucros, até então, estavam indo direto para uma conta oculta que Eduardo mantinha em nome de um laranja. Era inacreditável. Mais uma vez, eu havia sido invisibilizada. Mais uma vez ele tentava apagar minha história, como se eu não tivesse feito parte de nada daquilo. Dessa vez, eu não chorei. Dessa vez, eu sorri, porque agora eu era forte. Tinha uma equipe, tinha conhecimento e, mais do que tudo, tinha coragem. Acionei minha advogada imediatamente. Bruna levou o caso para o juiz responsável pelo processo de partilha que ainda corria e conseguimos anexar
todas as provas. O juiz determinou que o imóvel era, sim, metade meu. E mais do que isso, que os aluguéis recebidos nos últimos anos também deveriam ser divididos comigo. Quando recebi o primeiro pagamento retroativo, olhei para o extrato bancário e me senti em paz. Não pelo dinheiro em si, mas porque naquele número havia justiça. Cada centavo era como um tijolo no muro que eu havia erguido com as próprias mãos. Um muro de proteção, de respeito próprio. Um lembrete de que eu nunca fui pequena. Eu só estava escondida atrás da sombra de alguém que não soube me valorizar. Pouco tempo depois, uma jornalista me ligou. Ela estava fazendo uma reportagem especial sobre mulheres que recomeçaram após os 50 anos e queria contar minha história. Fiquei lisonjeada, mas pedi uma condição, que não mencionasse o nome de Eduardo. A minha história não é sobre ele, é sobre mim. Sobre nós, eu disse, me referindo a todas as mulheres que me acompanharam nessa jornada. A matéria saiu com o título Renascida aos 52, a mulher que transformou a dor em poder, e viralizou. Recebi mensagens de várias partes do Brasil. Uma em especial me tocou. Era de uma jovem de 27 anos, chamada Laura, que escreveu assim: Regina, minha mãe está passando pela menopausa e está se sentindo horrível. Eu mostrei sua história para ela e vi um brilho nos olhos dela que fazia tempo que não via. Obrigada por existir. Li aquilo com o coração apertado, porque era ali que eu sentia o verdadeiro impacto do que tinha vivido. Eu havia deixado de ser apenas uma mulher traída e zombada, e me tornado uma ponte. Uma ponte entre o sofrimento e a esperança e, ironicamente, Eduardo começou a sentir isso também. Ele me mandava mensagens cada vez mais frequentes, disfarçadas de preocupação, querendo saber como eu estava. Mas eu sabia. Sabia que ele via as reportagens, os vídeos, os livros. Sabia que ele ouvia o burburinho das ruas. E mais do que tudo, sabia que ele estava sentindo a dor de perder algo que achava que estaria para sempre sob seu controle. Mas o mundo gira, e numa dessas voltas, o inesperado aconteceu. Fui convidada para um evento internacional sobre empreendedorismo feminino, em Lisboa. Era a primeira vez que eu pisaria fora do Brasil. E não como esposa de alguém, não como acompanhante, mas como convidada de honra, como palestrante. No aeroporto, esperando o voo, recebi uma ligação da minha filha. Mãe, estou tão orgulhosa de você. Sabe, eu lembro de quando o papai fazia piadas com seus esquecimentos e dizia que você estava acabando. Mas agora eu vejo que era ele que estava acabando, e você só estava começando. Chorei ali mesmo, na fila de embarque, com o passaporte na mão e o coração leve. Não porque tudo estava perfeito, a vida nunca é, mas porque eu havia descoberto que a dor não era meu fim, era meu início. Mas ainda faltava um capítulo para essa história ganhar seu desfecho completo. E esse capítulo chegou de forma surpreendente e simbólica. O evento em Lisboa foi grandioso. Mulheres de várias partes do mundo estavam ali, com histórias tão fortes quanto a minha. Cada palestra, cada conversa de corredor, cada troca de olhar era um lembrete de que, mesmo com dores diferentes, estávamos todas conectadas por um fio invisível de resistência. Subi ao palco tremendo, não por medo, mas por gratidão, por saber o quanto havia sido necessário caminhar até ali. Comecei minha fala com uma frase que havia escrito na contracapa do meu livro. Ser mulher é resistir e ainda assim florescer. E contei minha história. Sem floreios, sem enfeites, mas com verdade. Falei da menopausa, da dor do abandono, das humilhações, mas também do renascimento, da descoberta de um poder que sempre foi meu. Só estava adormecido. Ao terminar, fui aplaudida de pé. Mas o que mais me emocionou não foram os aplausos. Foi o abraço que recebi nos bastidores de uma senhora portuguesa chamada Clarice, de 73 anos. Ela me disse: eu estava pronta para desistir de tudo, mas ouvir você hoje me fez lembrar que ainda sou viva.
que ainda posso. De volta ao Brasil, fui recebida como uma espécie de celebridade nos círculos femininos. Mas mantive os pés no chão. Voltei ao Centro Flor do Tempo com ainda mais garra. Abrimos novas turmas, criamos uma editora para publicar histórias reais de mulheres e fundamos um instituto para oferecer assistência gratuita a mulheres em situação de vulnerabilidade. Tudo parecia estar em equilíbrio. Até que um envelope foi deixado na recepção da sede do centro. Era uma carta, escrita à mão, de Eduardo. Regina, não espero perdão nem reconciliação. Sei que fui cruel, cego e orgulhoso. Hoje entendo que a sua dor não era exagero, era real. E eu ri dela. Eu fui pequeno. E você se tornou imensa. Ver sua força me fez enxergar o quanto eu desperdicei a mulher maravilhosa que esteve ao meu lado por tantos anos. Não escrevo por interesse. Escrevo porque, no silêncio que vivo hoje, só me resta a consciência. E ela dói. Espero que você continue florescendo, mesmo sem mim, Eduardo. Fechei o envelope e respirei fundo. Pela primeira vez, Eduardo não zombava. Não se fazia de vítima. Não tentava manipular. Era apenas um homem reconhecendo sua covardia. E embora aquele pedido de desculpas não apagasse o passado, ele trouxe algo que eu jamais imaginei que sentiria em relação a ele: compaixão. Lembrei das vezes em que chorei sozinha, das crises de calor que ele usava como piada, das madrugadas insones pensando se eu estava ficando louca. E percebi, tudo aquilo me moldou. Me quebrou, sim, mas também me reconfigurou. Não respondi à carta. Não precisava. Dias depois, fui convidada para participar de um projeto documental sobre mulheres brasileiras que transformaram dor em potência. E aceitei. Porque contar minha história é, hoje, meu ato de amor por mim mesma e por tantas outras que ainda se sentem invisíveis. Hoje, quando me olho no espelho, vejo uma mulher inteira. Uma mulher que foi deixada durante a menopausa por um homem que não a soube amar, mas que, no meio do sofrimento, descobriu algo infinitamente maior que amor de terceiros: o amor próprio. Sou Regina. Tenho 52 anos. E sou milionária. Mas minha maior riqueza é ter reencontrado a mim mesma.